Boa noite. Estamos aqui no Seminário Martin Butzer para receber aqui o Dr. Tiago Vieira. Nós vamos conversar um pouquinho sobre direito religioso, um tema importante, um tema momentoso, ligado às várias questões que nós temos enfrentado como cristãos nas últimas semanas. Mas eu gostaria, antes de apresentá-lo, o Dr. Tiago Vieira é membro da Igreja Batista de Filadélfia, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele é sócio com o Dr. Jean Regina, do VR Advogados, também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Religioso, do qual também tenho a honra de fazer parte. E ele, junto com o Dr. Jean Regina, escreveu esse livro, Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, um vade-mecum aí, talvez a primeira obra que nós temos em língua portuguesa que cobre essa matéria bem vasta, aí inclusive de diversos ângulos, né? É um livro aí que serve tanto a protestantes como católicos e dentro do ramo protestante aí para vários segmentos distintos. Você pode acompanhar um pouquinho dos desdobramentos dessa obra no canal Direito Religioso no YouTube. Você pode procurar no YouTube lá, Direito Religioso, você vai encontrar o canal do Dr. Tiago Vieira e do Dr. Jean Regina, e ali tem vários vídeos bem legais, vídeos curtos, mas bem informativos, sobre essas questões ligadas a direito e igreja, né, o direito eclesiástico. Nós sortearemos um livro desse durante o nosso programa. Você pode entrar aí no martinbutzer.com/sorteio e acompanhar o sorteio desse livro ali, se inscrever, saber como é que você pode adquirir uma obra dessa. Ela vai com a dedicatória também, ok? Aqueles que quiserem comprar o livro com dedicatória podem também entrar em contato com a gente aí pela parte comentários, e a gente vai informar como é que você pode depois receber uma cópia com a dedicatória do Dr. Tiago Vieira. Uma questão que é importante aqui desse livro, ele tem aberto uma série de portas para os doutores Tiago e Jean falarem no país inteiro. Eles têm trabalhado esse tema em vários encontros, tanto de igrejas locais como em seminários teológicos. Nosso próprio seminário está gravando uma série com o Dr. Tiago na área do direito religioso. Então, aqueles que quiserem também informações sobre como poderem contar com o Dr. Tiago e o Dr. Jean, dando palestra na igreja, numa associação, num presbitério ou sínodo, você pode também escrever aí na seção de comentários, que a gente faz a mediação com as pessoas aí que cuidam da agenda aí dos doutores Tiago e Jean. Nós vamos começar esse bate-papo. E antes de entrar nas perguntas aí ligadas ao direito religioso, eu queria que o nosso amigo Tiago falasse como foi a produção desse livro dele e do Dr. Jean. Geralmente aí a gente, quando pensa em escrever um livro, né, e sobretudo um livro de corte mais acadêmico, um livro de corte mais técnico, como essa obra de direito religioso, a gente fica curioso, né? Quanto tempo o autor levou para escrever esse livro? Qual, por exemplo, foi a inspiração que o Tiago teve para ir junto com o Jean para escrever essa obra? Então eu queria que o Tiago começasse aí falando um pouquinho da produção desse livro aqui e explicar aí quais são os benefícios que, sobretudo, pastores, professores de seminário, mas assim, diáconos, presbíteros, líderes eclesiásticos têm ao adquirir, ao estudar o conteúdo dessa obra também. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando do Seminário Martin Butzer, todos os seguidores, todas as pessoas que gostam do seminário, que acompanham o seminário, acompanham o professor Frank Ferreira. É uma alegria muito grande para mim estar aqui no Seminário Martin Butzer, que é um seminário que nós também assessoramos juridicamente, que nós temos um carinho muito especial pela obra que tem desenvolvido a nível teológico, trazendo boa teologia para a nação brasileira, parafraseando o nosso presidenciável Cabo Daciolo, né? Para a nação brasileira. É uma alegria muito grande. Sempre é muito bom estar com o professor, com o pastor Franklin. Bom, essa obra, que agora já está na segunda edição e na verdade está esgotada, eu acho que tem alguns exemplares aqui no seminário para você adquirir e tem poucos exemplares na editora Concórdia. Então a segunda edição também já está esgotada. Lá é concordia.com.br. Exatamente. Né? Tá? E de repente tem alguma coisa na Amazon ainda. Sim. Tá? Só que na Amazon você tem que pagar, tem que adicionar o frete acima do preço. Né? Eu acho que aqui no Seminário Martin Butzer você consegue um preço melhor. Tá?
Então já está na segunda edição. Na segunda edição nós tivemos a honra de contar com o prefácio do professor Frank Ferreira, que trouxe um enfoque teológico para o prefácio, enquanto o Dr. Ives Gandra trouxe o enfoque jurídico na primeira edição. Essa obra conta com os dois prefácios. Bom, nós começamos a escrever essa obra, pastor, lá por 2007, 2008. Nós advogamos para a igreja, como o senhor sabe, desde 2004. A minha primeira cliente foi a igreja que eu congrego, que é a Igreja Batista Filadélfia, lá em Canoas, que meu tio que fundou, e hoje está sob a condução do pastor Gilberto, meu primo. Lá então nós começamos a verificar as necessidades da igreja. E então começamos a advogar nessa área, e para que você possa fazer boas defesas, você precisa de pesquisa. E nós fomos então pesquisar o direito religioso e ficamos decepcionados, porque tem pouquíssima coisa escrita, professor, pouquíssima coisa escrita. Geralmente tem obras que tratam um tema específico, tem uma obra que trata sobre o Estado laico, tem outra obra que trata sobre a vida da igreja, do estatuto social, outra que se trata sobre liberdade religiosa. Boas obras, mas não são abrangentes, você não consegue utilizar apenas as obras que você tem à disposição para conseguir elaborar uma boa defesa. Então, pesquisamos fora. Em Portugal tem mais obras, Portugal já é mais robusto. Inclusive, os únicos compêndios assim, que nós conhecemos em língua portuguesa são portugueses, né? Compêndios no sentido de ser aprofundado, de ter vários assuntos, de ser mais abrangente. No Brasil, nós não conhecemos nenhuma. Agora começaram a ser lançados algumas, né? Oxalá o Senhor aí que a gente abriu as portas, então outros autores estão começando a se interessar por escrever este tema. Então a gente, vamos escrever. Né? Um pastor, querido pastor Roberto, da Igreja Brasil para Cristo, nos incentivou bastante na época. Vocês precisam escrever uma obra, vocês precisam, né? A gente palestramos muito na Igreja Brasil para Cristo, e ele começou a nos incentivar. Então lá por 2007, 2008, eu peguei as palestras que nós tínhamos, uni elas, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguma coisa boa, falta pesquisa e falta aumentar isso. E aí começamos a escrever. Né? Quando chegou ali por 2017, nós percebemos que tinha uma obra pronta. Então nós estamos falando aí de 10 anos. 10 anos de trabalho. 10 anos de trabalho. Aí conversamos com a editora Concórdia, que nós somos advogados. A editora Concórdia, para quem não conhece, é uma editora que foi fundada em 1923. É ligada à IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu acho que é a editora mais antiga do meio evangélico brasileiro. Provavelmente. Né? Se não for, está entre as mais. É muito tradicional. E ela abraçou o projeto conosco. Né? Fez essa obra aqui numa versão luxo, com capa dura. Sim. Você pode ver aqui com papel amarelo. Mais grosso, pronto para anotar, com marcador, né? Sim, esse marca-texto aqui. Sim. Deixa eu puxar aqui. A Concórdia, a editora Concórdia se destacou também por lançar as obras selecionadas de Lutero. Isso, então, são 13 volumes. 13 volumes, né? Já lançados aí em língua portuguesa. Tem o Catecismo Menor de Lutero, o Catecismo Maior. Tem obras muito interessantes ali. Da fantástica teologia de Lutero, que muitas vezes é desconhecida, né, pastor, do meio evangélico. Tem uma ideia superficial, mas não um estudo mais aprofundado, e a Concórdia tem lançado já desde a década de 90, lançando esse material. A teologia Crucius de Lutero é sensacional, né? E você encontra isso lá na Concórdia. Então, em 2018, nós vamos lançar o livro. Bom, aí já fizemos toda uma revisão, porque um ano no Brasil, gente, é uma eternidade de direito. Né? Então, um monte de lei mudou e tal. Tivemos que fazer toda uma revisão, mudou um monte de coisa. Daí lançamos em novembro de 2018, lá no Mackenzie. O senhor estava no lançamento. A palestra foi do Dr. Ives Gandra, palestra de lançamento, que me honrou muito, me honra muito. Né? Para mim, o Dr. Ives Gandra é o maior jurista brasileiro.
e eu estudava ele na faculdade, eu admirava ele. Quando eu vejo ele dando uma palestra do nosso livro, sabe? Um sonho se realiza. Vocês da teologia seria como o John Piper abrir uma palestra de vocês, o Carson lançar o livro de vocês, né? Sim. É sensacional. Então foi isso, né? Essa é a história do livro. E o que o livro fala, né? O livro tem 5 capítulos. O primeiro capítulo, gente, é sobre assuntos propedêuticos, que palavrão, assuntos iniciais, assuntos inaugurais, assuntos de base, né? Assuntos que dão base para tudo que a gente vai falar depois. Liberdade religiosa, dignidade da pessoa humana, liberdade de crença, de credo, preâmbulo constitucional, Estado laico colaborativo, está no primeiro capítulo. O segundo capítulo nós fizemos, que foi o que mais deu trabalho, gente, nós fizemos um apanhado de toda a legislação brasileira e tratados internacionais que se relacionam com o fenômeno religioso. Né? Deu trabalho porque é uma panaceia de documentos legais que nós temos no Brasil e que estão em constante alteração. Então a gente terminava e já mudava, terminava e já mudava. Já tem algumas desatualizações aqui, né? Que a gente vai atualizar na terceira edição. Por exemplo, hoje, isso eu falei no curso que eu gravei no Seminário Martin Butzer, hoje a igreja não precisa mais ter CNPJ de filial, hoje a igreja não precisa mais ter escrituração contábil digital. Né? Nesse livro aqui não está dizendo isso, na segunda edição. Vai ter que incluir. Então está mudando, né? E aí o terceiro capítulo é um capítulo que fala do direito canônico, do direito interno da igreja. O quarto capítulo fala sobre a vida do pastor. E aqui, sinceramente, eu não conheço uma obra que fale sobre os direitos do pastor, sobre previdência pastoral, sobre confissão, sobre responsabilidade civil do pastor. Tá? No quarto capítulo. Até de uso capião a gente fala da obra. Tá? E no quinto capítulo são os impostos, né? Se a gente deve pagar os escribas. Sim. E termina com um pós-fácil magistral de que, para mim, é um dos maiores gênios brasileiros, o Dr. Marcos Boero. Uma coisa que eu achei bem bacana no livro é que você é um batista, o Jean é um luterano, né, da Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Então, ainda que vocês venham de uma tradição evangélica bem forte, bem arraigada, vocês conseguem interagir com os católicos, né? Então, vocês acabam que preparam uma obra que pode beneficiar o protestante, como também o católico que quer entender mais como é que até a igreja dele se relaciona com o Estado, se relaciona com outras igrejas de ramo protestante. Então vocês acabam legando para nós aí, literalmente, um vade-mecum que beneficia todas as várias alas da igreja cristã, né? Até na introdução, gente, eu coloco quais capítulos podem ser aplicados a quais igrejas. Sim. Né? E eu digo assim, que o único capítulo que a Igreja Católica não vai conseguir beber dele é o capítulo 3, porque o capítulo 3 fala da organização religiosa. E a Igreja Católica é uma pessoa jurídica de direito público externo sui generis. Então ela tem toda uma regulação especial. Então o capítulo 3 vai ser só a título de pesquisa e conhecimento. É mais voltado para os evangélicos. Para os protestantes. E até também, pastor, para outras religiões. Sim. Né? Num país laico. Para quem está de fora, quer entender como uma igreja protestante lida com questões do Estado, é obra aqui. De referência. E uma coisa assim que nos é muito importante, pastor, a gente que está aí no YouTube, a gente tem escrito muito, vocês têm nos visto aí no Voltemos ao Evangelho, no Gospel Prime, no Burke Instituto Conservador, Coalizão pelo Evangelho, Sim. na Gazeta do Povo, na Revista Teologia Brasileira, na Tuporém, etc., no Mensageiro Luterano. Né? Nós precisamos, gente, e aqui já vai um recado aqui, porque todo gaúcho é metido. Tá? Se não for metido, não é gaúcho. Precisamos nos comunicar. As pessoas precisam nos entender. Né? Não adianta você falar bonito, falar difícil e ninguém entender nada. Tá? Então, uma preocupação da nossa obra foi, pastor, que a gente escrevesse sem juridiquês e sem academiquez. Isso fica evidente, por exemplo, nos vídeos que você faz com o Jean.
são geralmente descolados, né? Uhum. Até o Jean estava dizendo que acho que um dos filhos dele, né? Fica dando dica de como ele deve se portar no vídeo. Então, vocês tentam trazer esse universo jurídico que tem a sua própria linguagem. E que é tradicional. Exatamente, né? mas vocês tentam popularizar para nós leigos a gente conseguir entender a importância de dialogar e nós com o realmente, direito, né? pastor, nós somos chamados para servir. Uhum. Todos nós. Sim, né? sim. E nós queremos servir no sentido de que vocês, que não são juristas, compreendam e apliquem. Para que vocês possam primeiro compreender, para depois aplicar, vocês precisam entender o que a gente está falando. Sim, exato, né? exato. E o livro, ele tem uma linguagem simples, Sim. ele foi escrito para você. Sim. Num segundo momento para jurista. Mas se você entender, é óbvio que um advogado, um juiz vai entender. Sim, com né? certeza. Sim. Agora, se o juiz entender, não significa dizer que você vai entender. Então a gente tenta evitar os data maxima venia, os malgrados, né? Os incidental tantum, os imini litis inaudita altera pars, né? Nós tentamos evitar. Agora na revisão para a terceira edição tinha um que outro, eu fiz um X. Tira, né? Risca a cédula que há contra nós aqui. né? E aí, voltando ao título do livro aqui, talvez a pergunta principal da nossa conversa aqui é: o que é o direito religioso? O que significa isso? Eu vou ter que repetir isso, né? O senhor estava lá, o senhor viu. Fiquei muito honrado com o Dr. Ives, ele escreve no prefácio e ele diz assim, que nós estamos trazendo autonomia ao direito religioso no Brasil, né? Eu vou discordar dele porque essa autonomia do direito religioso ela já existe, né? A gente está escrevendo sobre isso, mas ele pelo carinho todo que ele tem conosco, comigo e com o Jean, ele tem dito isso nas palestras. Agora nós tivemos lá no terceiro Fórum de Liberdade Econômica do Mackenzie e do IBDR e ele falou isso na palestra, né? Estou aqui com a pessoa que está dando autonomia ao direito religioso no Brasil. Mas por que autonomia do direito religioso? O que é direito religioso? Quando a gente fala de direito religioso, muita gente, mas o que é isso? A igreja precisa de ter uma área do direito? Gente, assim, o direito religioso, ele se confunde com o próprio direito. O direito religioso, pastor, ele é milenar. O direito civil brasileiro, o direito criminal brasileiro, o direito civil argentino, o direito civil da Colômbia, o direito civil da Espanha, o direito civil da Itália, o direito criminal da Grécia, né? Tudo isso vai vir da onde? Né? Qual é o nascedouro? Da onde que o direito civil ele brota? No seio da Igreja Católica. Até tem essa obra aqui, né? A igreja cristã na história, das origens aos dias atuais. Né? Lá nas origens, lá no começo da igreja, é gestado o direito civil. Claro que antes, na República Romana, depois ali com Júlio César e Otávio Augusto, temos a transição para o Império Romano, já existia o direito romano. Né? Mas a igreja aperfeiçoou esse direito dentro dos monastérios. E aí o senhor pode falar com muito mais propriedade que eu, que sou um estudioso disso. Então, o direito religioso nasce, o direito civil nasce ali. Nasce aonde? Do direito canônico. Né? Do direito gestado dentro da igreja. Mais um benefício que a igreja cristã lega para o Ocidente. Para o Ocidente. Né? Então, o que é o direito religioso? O direito religioso, ele primeiro é o berço do direito romano-germânico. Né? Do direito, da forma de pensar direito que o Ocidente tem hoje, com exceção do direito anglo-saxão, do direito do Reino Unido. Né? E ainda impactou também o direito anglo-saxão. Né? Mas, então, essa é a primeira resposta. E a segunda, o direito religioso, ele trata duas áreas. Ele trata o direito canônico, que não é uma exclusividade da Igreja Católica. O direito canônico é o direito interno da Igreja. É o coração da Igreja. Como você admite membros, como você excomunga membros, como você disciplina membros, como funciona a gestão, a governança da Igreja. Isso é direito canônico. Né? Como funciona a liturgia da igreja no aspecto organizacional dessa ortopraxia. Isso é direito canônico.
Né? O direito canônico ele vai se confundir com a teologia, com a ortodoxia, com a ortopraxia, sabe? Eles precisam estar harmônicos. Né? Isso é direito canônico. E a igreja protestante não tem isso, pastor? Tem, né? Tem. E o direito eclesiástico é a relação da igreja com os de fora. Porque a igreja ela está presente na comunidade política, certo? A igreja ela compra cadeiras, ela instala um ar-condicionado, e aí como é que faz? Contrata, sim. Compra terreno, constrói tudo isso tem uma relação especial, porque a igreja ela é diferente numa comunidade política. Né? Ela tem um status diferente. Por quê? Porque a fé ela é muito importante para o ser humano. Né? Como a fé e a liberdade de crer, tanto individual quanto coletivamente, é fundamental para o ser humano, o Estado laico colaborativo brasileiro percebe isso e diz o seguinte: olha, a ordem espiritual, o poder religioso, o poder da fé, não no sentido institucional, de poder judiciário, não, no sentido de ente, né? No sentido de, olha, existe a política, o poder político, e existe o poder espiritual, que move o mundo. Né? Por isso, as relações com esse poder que move o mundo também, como político, tem que ser diferente. Sim. E aí nós temos o direito religioso. Pegando um gancho aí, antes da gente continuar, há outras perguntas aqui que eu queria fazer, mas você citou uma frase aí que eu achei curioso. Estado laico colaborativo. Você tem usado essa expressão algumas vezes em palestras suas, em conversas pessoais. Explica para a gente aqui o que torna o nosso modelo de Estado laico tão diferente e que algumas vezes tentam impor a gente não um conceito de Estado laico, né, um conceito de Estado laicizante, mas o que torna o nosso modelo consagrado na Constituição diferente de outros experimentos de Estado laico. Inclusive, na aula do seminário Martin Bucer, eu vou falar sobre isso. Sim. Né? Mais rapidamente aqui, gente, primeira coisa, o professor Aloysio Cristóvão Júnior, ele tem uma obra sobre liberdade religiosa no direito trabalhista. Né? E ele fala que o Estado laico ele é dinâmico. Isso é uma grande verdade. Gente, não existe um modelo estanque. Né? Primeiro, o que é Estado laico? É uma forma que o Estado se relaciona com a religião. Isso vai variar de duas formas. Primeiro, na história existe uma variação, e segundo, de acordo com os costumes do país. Então, o Estado laico brasileiro não é igual ao Estado laico italiano. Por quê? Porque nós somos diferentes dos italianos. Simplesmente por isso. Tá? Esse é o primeiro ponto que é importante. O segundo ponto, o Estado laico brasileiro não é igual e não é nem o mesmo, nem parecido com o Estado laico norte-americano. Que é um modelo bom. E o Estado laico brasileiro é muito diferente do modelo francês. Sim. E aqui eu trouxe 3 modelos para vocês. O modelo americano é um modelo simplista, é um modelo tradicional, é um modelo que vai surgir por causa da reforma e também por causa da perseguição que os ingleses sofreram. Né? E é um modelo que tem como origem a individualidade do ser humano. Então, como para o americano a liberdade individual é muito importante, se preserva a liberdade de crença individual. Né? E ok, a igreja, e quando eu falo igreja aqui, gente, é qualquer igreja, tá? Porque em Estado laico são todas as igrejas, espírita, umbanda e etc. Tá? A igreja, ela é importante para o ser humano, mas ela não pode se relacionar com o Estado. Esse é o modelo americano. E vice-versa. Depois no pós-guerra, surgiu antes até, né? Mas no pós-guerra, um grande filósofo de origem católica, de tradição católica, Jacques Maritain, na obra O Homem e o Estado, traz um novo modelo, traz uma nova forma. Né? Ele diz o seguinte: olha, a igreja ela é muito importante. E ele dá um contexto não de igreja católica, tá? Ele também está falando de igreja cristã. Ele até fala, inclui os protestantes nessa. Né? A igreja ela é muito importante.
tão importante que ela precisa se relacionar com o Estado. E se relacionar colaborando. Ela precisa ajudar o Estado para quê? Para buscar o bem comum. Ok. Porque senão o Estado não vai conseguir nunca alcançar o bem comum. Sabe por quê? Porque nós, pastor, nós precisamos ser, aqui vou usar o termo de felicidade, tá? Lembrando a felicidade como Aristóteles trata ela, ética das virtudes, tá? Nós queremos ser felizes, certo? E a gente consegue isso na imanência, né? Vivendo a nossa carreira, estudando o que a gente quer, trabalhando o que a gente quer, se vestindo, comendo bem, etc. Mas isso não basta. Nós precisamos ser felizes na transcendência, com contato com o divino. E o Estado não faz isso. Então, se o Estado não te dá o contato com o divino, porque ele não é uma teocracia, que na teocracia ele dá. Sim. Né? Sim. Se ele não te dá o contato com o divino, a conexão com o divino, quem dá, galera? Quem? A igreja. A igreja. Então o Estado colaborativo diz o seguinte, olha, a igreja é importante porque ela te dá o contato com o divino. Eu quero o bem comum, eu quero a tua felicidade, então eu preciso trabalhar junto com a igreja. Dá a mão aqui, vamos trabalhar junto. Isso é colaboração. Isso é o que é consagrado no nosso modelo político. Artigo 19, inciso 1º. Gente, vibrem comigo. No artigo 19, inciso 1º, lá no fim está escrito colaboração. A igreja precisa dar a mão para o Estado. A separação... O Estado não tem o direito de tornar a igreja um gueto isolado. Um gueto. Sim. Né? Que não é a intenção, galera, do modelo norte-americano. Sim. Mas, na prática, acaba acontecendo. A intenção de tornar um gueto, de mandar a igreja para o subúrbio, é a intenção francesa. Né? É o positivismo. Sim. Foi foi o pensamento de Rousseau que levou Robespierre, Francesa, antes da Revolução Francesa, que levou Robespierre a botar a galera na guilhotina. Tu é padre, sou guilhotina. Né? A ideia é que o cristianismo é a fé do opressor, ela tem que ser colocada à periferia. E quem não quer ir para a periferia é guilhotina. Sim. Qual é a guilhotina de hoje? Mordaça, censura. É chamar cristão de adoradores de Páscoa. Quando eles são mortos, 500 cristãos mortos no Sri Lanka, não são cristãos, são adoradores de Páscoa. Isso é mordaça. Esse é o Robespierre de hoje. Nosso modelo não. Nosso modelo nasce de uma liberdade norte-americana, mas evolui para uma colaboração. Vamos trabalhar juntos. Eu não vou me meter na tua vida, Estado. Mas tu não mexe na minha. Sim. Vamos andar juntos. Sim. Mas ambos colaborando para o bem comum. Para o bem comum. Sim. O que é bem comum, gente? Vai estudar se tu não sabe. Mas eu vou te dizer rapidinho. Bem comum tem a ver com dignidade da pessoa humana. Tornar as pessoas dignas. Isso é bem comum. Sim. Ainda ligado a isso, aliás, antes da gente continuar aqui, se você tem alguma pergunta, você pode botar aí na parte de comentários aí do Facebook e essas perguntas vão ser encaminhadas ao Dr. Tiago, Dr. Jean, quem sabe não vira, aí as perguntas aí não inspiram um programa lá do canal do YouTube deles aí para eles tratarem de alguma pergunta. Que agora está de férias, tá? Amanhã é o último programa, vai ser uma retrospectiva de 2020, de 2019, tá? E iniciamos em 2020, em fevereiro, inclusive o primeiro programa de 2020 já foi gravado, que vai ser um review sobre uma obra fantástica contra o aborto do Francisco Ratzo, tá? Vamos começar o ano... de um filósofo cristão aqui no Brasil. Vamos começar o ano contra o aborto. A obra do Francisco Ratzo foi lançada pela Record, editora Record. Eu cheguei a fazer uma resenha lá no meu perfil de Facebook também. Então, voltando às nossas perguntas aqui, então, puxando o gancho da nossa conversa, por que a liberdade religiosa é tão importante? Eu falei um pouco, né, por que ela é tão importante quando eu falei do Estado laico colaborativo, né? Na verdade, o Estado, ele entende que existem necessidades básicas para o ser humano. Uma necessidade básica, segurança. Outra necessidade básica, ordem. O Estado tendo o monopólio da força, né? É uma necessidade básica. No modelo brasileiro de Estado, e aqui eu não vou entrar se é certo ou se é errado, tá? Mas no modelo brasileiro, outra necessidade básica que o Estado tem que prover é a saúde e a educação. Sim. Né? Então, por que o Estado se mete nisso? Porque o Estado é obrigado
pela Constituição, não porque ele quer, porque se a gente deixar na mão do Estado, galera, ó, não vou fazer aqui o sinal, tá? Eu vou fazer um sinal feio. Nós estamos perdidos, né? A Constituição, que é o documento fundante da nação, ela obriga. Tanto é que ela diz assim, ó, nos artigos, né? 19, inciso 1º, que é o artigo da laicidade. É vedado ao Estado, União, municípios, vedado. A Constituição está dizendo que o Estado não pode fazer. Então não é porque o Estado é bonzinho, pastor, que ele não faz. Senão ele ia fazer. Avança, porque a Constituição limita e regula os poderes do Estado. Né? E a Constituição, gente, para vocês terem uma ideia, a Constituição pode mudar o nome do Brasil. Pode ter uma Constituição aí dizendo que o nome do Brasil é internacional, de Porto Alegre. Né? Veja, o poder que uma Constituição tenha. Se você não sabe, qual era o nome do Brasil, pastor Franca? Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz. E depois, Estados Unidos do Brasil. Sim. Antes, Império do Brasil. Sim. Estados Unidos depois, do Brasil. Estados Unidos do Brasil. E a Constituição de 67 é que mudou o nome do Brasil. Para ser República Federativa do Brasil. Então, a Constituição, ela diz para o Estado, assim, o seguinte, ordem é importante, segurança é importante, saúde é importante no nível máximo. Você tem que cuidar disso. Tá? E fé é importante no nível máximo. E você não vai cuidar disso. Mas você vai fazer tudo o que você puder para que isso aconteça. Para que a igreja possa cuidar disso. Então, o Estado laico colaborativo brasileiro tem que promover o exercício e a plenitude da fé. E isso assegura a liberdade da experiência religiosa. E isso assegura a liberdade religiosa. Por quê? Porque o Estado ele é laico, então ele não escolhe uma religião, porque se ele escolhesse, ele seria confessional. Né? Ele não escolhe uma religião, ele é laico, mas ele diz, olha, o fenômeno religioso ele tem que acontecer, porque a pessoa sem crença, ela é infeliz. Alguns creem que não existe Deus. Né? É uma crença. Então o Estado diz isso, e ele diz, olha, isso é tão importante que nós não podemos entrar na individualidade da pessoa. Então, se ela acredita que Maomé é o Senhor, eu tenho que garantir, Estado, tenho que garantir que a pessoa possa desenvolver isso, possa exercer publicamente isso. Se eu acredito que o Henri Cristo, que é aquele sujeito estranho, que está hoje, acho que no Maranhão, que era de Curitiba, sabe? Acredito que é o Cristo, o Estado tem que garantir que ele exerça sua fé e que ele diga que é Jesus Cristo. Eu posso, teologicamente, também, por um direito constitucional de liberdade religiosa, dizer que ele não é. Dizer que ele é um salafrário. Né? Com urbanidade, eu posso dizer, o cara está errado, o cara é um falso profeta. Eu tenho que ter esse direito. Isso é liberdade religiosa. O direito de eu me expressar, o direito de eu exercer minha fé, e a minha fé, ela precisa ser, ela é interna, mas ela também é externa. Então, por isso que a fé ela é tão importante. Ela, pela importância da fé para o Estado, para a sociedade e para a pessoa humana, precisamos ter um ambiente de liberdade religiosa. E é interessante que, pensando no protestantismo, né, já uma tradição que remonta ao século XVI, século XVII, de lutar pela liberdade religiosa. Então, John Milton lutando pela liberdade de expressão, o Roger Williams lutando pela liberdade de culto, pela liberdade de religião, de praticar a religião. Né? Então, dentro do próprio protestantismo já há, nas nossas raízes, essa tradição de lutar pela liberdade, não só de expressão, mas liberdade religiosa também, liberdade de organização. Né? E você vai ver assim, pastor, que a liberdade religiosa, ela é a liberdade matricial de todas as outras liberdades. Ela irradia sobre todas as demais liberdades. Por quê? Porque a fé, e aí tem aquele ditado, né? O que me é mais sagrado, você me ofendeu no que é mais sagrado, né? Por que mais sagrado? Porque qual é o conceito assim de sacro, de sacralizar as coisas, né? É realmente aquilo que me é mais importante. Quais são as perguntas mais importantes do ser humano? Para que a gente existe, porque a gente está aqui, o que é amor, etc. Essas perguntas são perguntas feitas desde o tempo das cavernas. Né? Por que estou aqui? Da onde vim? Para onde vou? Quem melhor responde essas perguntas? A fé cristã. A fé. Sim. Tomás de Aquino,
Confissões de Agostinho. Assim, é a fé, gente. Então, por isso que a liberdade religiosa ela é inalienável, é um direito humano fundamental e ela é o primeiro direito, porque ela vai dar sentido à sua vida. Sim. No momento que ela dá sentido à sua vida, você vai ir e vir, liberdade de ir e vir. Você vai fazer comércio, liberdade econômica. Entenda isso, né? A liberdade religiosa não que ela seja maior, que ela tem que prevalecer, mas ela dá sentido para as outras liberdades. É interessante que o Dr. Thomas Maher, que foi o reitor e fundador do Martin Butzer na Alemanha, ele é ligado à Aliança Evangélica Mundial, ligado acho que é o Departamento de Liberdade Religiosa, né, que eles têm, né? Então, numa palestra ele disse que quanto mais liberdade religiosa um país tem, menos tensões sociais esse país experimenta. Agora, quanto menos liberdade, ou quanto mais há um ambiente de confronto entre religiões, mais o ambiente do país é tenso. Né? E isso é fato, né? Sim. Por quê? Porque a liberdade religiosa dá sentido à vida, né? Sim. Por que dá sentido à vida? Permite que eu exerça a fé naquilo que eu creio. Sim. Pode que não seja o Um cristianismo. tipo de voluntarismo, não é algo imposto. Não, você, assim, eu vou lhe dizer, Jesus Cristo é o único caminho, verdade e a vida. Eu vou insistir nisso, eu posso insistir nisso. Isso é liberdade. Mas a outra pessoa tem o direito de dizer que não. Sim. Que o caminho é a caridade. Sim. Nossa força é persuasiva. O Estado não pode se intrometer nessas questões. E quando eu posso dizer que a minha fé, o que é importante para chegar ao céu é a caridade, que a gente não concorda com isso, mas quando a pessoa pode falar isso também, ela está dando sentido à sua vida. Sim. E uma pessoa com sentido, ela trabalha melhor, ela estuda melhor, ela tem uma família melhor. Que volta à questão do bem comum que você estava falando há pouco, né? A colaboração entre igreja e Estado pelo bem comum. Por isso é bom ser entrevistado não pelo Fausto Silva, mas por alguém como o Frank Ferreira, né? É impressionante. Outra pergunta aqui, ligado ainda a essas temáticas que a gente está tratando aqui, por que a igreja é tão importante para a sociedade? Por que a igreja... Bom, nós estamos, de certa forma, pergunta respondendo, óbvia, né? respondendo isso, né? Sim. A gente está falando aqui de liberdade religiosa, de sentido à vida e tal, mas vamos lá para o... A gente fala muito do artigo 5º, né? Que é o artigo das liberdades, mas a Constituição brasileira, ela não começa no artigo 5º, a não ser para minha filha. Porque a minha filha tem 2 anos e meio e eu brinco de esconder com ela e ela começa a contar no 5, né? 5, 8, 15, aí para ela começa no 5. Mas a gente sabe que começa no 1. E o artigo 1º da Constituição Brasileira, desculpa, o preâmbulo da Constituição Brasileira foi promulgado sob a proteção de Deus. Invoca-se Deus no preâmbulo, O que isso significa? O que o preâmbulo de uma obra faz? Um preâmbulo diz o seguinte, olha gente, essa obra tem esse sentido, essa obra começa aqui, tem esta origem e tem este fim. É isso que o preâmbulo fala. Quando você lê um preâmbulo de uma obra, você tem ideia de como ela vai iniciar, de como ela vai terminar, certo? A Constituição brasileira, o constituinte originário, disse o seguinte, que é irreformável, disse o seguinte, esta obra, que é a Constituição brasileira, terá o espírito cristão. Você não pode fazer uma emenda à Constituição que atente contra os valores cristãos. É isso. Sim. E é tão impressionante que tem uns cabeça de prego por aí que diz o seguinte, não, o preâmbulo não tem força normativa, o preâmbulo não obriga o constituinte derivado. O constituinte derivado são os deputados hoje que pode fazer uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição. É um cara derivado. Ele se obriga ao preâmbulo. Por quê? Porque essa era a vontade, essa era a vontade do povo na época, né? E os caras dizem, não pode ter Constituição não pode ter força normativa, porque o STF já disse isso, né? Esse processo que a galerinha fala é um processo que foi extinto sem julgamento do mérito. O que é isso? Não entraram no mérito. O processo foi extinto antes de entrar no mérito. Eu falo isso na obra, né? Então não tem essa da STF dizer que não tem força normativa. Tá? E aí começamos então com uma Constituição que traz esses valores para o texto constitucional e lá no artigo 1º, que é onde começa toda a ordenação constitucional, o Estado constitucional brasileiro, diz o seguinte, fundamentos da República, dignidade da pessoa humana,
sobre a pedra que tudo irradia, sobre a pedra que todas as liberdades devem servir, e cidadania. E aqui eu vejo, pastor, uma coisa que uma amiga minha, a gente estava conversando, e ela até fez um vídeo esses dias sobre isso, a Madeleine Naxo. Que é cristã evangélica. Que é cristã, evangélica, uma grande jornalista. Da Gazeta do Povo. Da Gazeta do Povo. Era da Jovem Pan, né? Isso. A gente estava conversando e é muito legal, assim. Cidadania. O que é cidadania? Um dos fundamentos da República. Tá? Junto com dignidade humana. Cidadania, gente, não é só o direito de votar e ser votado. Cidadania e o nosso tema aqui de papo também é cidadania, né? Cidadania é o seguinte: cidadania tem íntima relação com a possibilidade das pessoas interagir na sociedade, serem úteis na sociedade. Tá? Não é só votar e ser votado. Votar e ser votado é ser útil à sociedade, certo? Porque você elege e pode ser eleito. Você elege os governantes, que isso é muito importante para uma nação, e você pode ser eleito também. Mas vai muito além disso. Cidadania é participação na sociedade, é participação na comunidade política. E as elites intelectuais do Brasil, especialmente as progressistas de esquerda, mas as de direita também, tá? O que elas fazem? Quem não é intelectualmente diferente não tem que participar do jogo político. E eu não estou falando aqui de político, gente, partidária. Eu estou falando de política social, de envolvimento, de participar da sociedade. E é interessante que, por exemplo, numa igreja, talvez seja um dos poucos lugares onde pessoas com uma baixa formação estudantil podem dar aula numa escola dominical, exatamente esse podem ponto pregar. Que eu quero chegar. Sim. A liberdade religiosa, quando feita a partir da dignidade humana, permite que a pessoa que seja analfabeta, que não saiba ler e escrever, possa falar em público. Imagina a satisfação de uma pessoa poder pegar o microfone e falar para 20, 30 pessoas. E assim, gente, a igreja permite que uma pessoa que mal saiba falar conte o seu testemunho. Porque o seu testemunho com Jesus Cristo é dela, é único. Quem é o doutor, o PhD? É ela. E é bonito assim, você visitar, por exemplo, igrejas em favela, igrejas do interior do país. E aí você chega na igreja, as pessoas estão com a melhor roupa ali dentro da igreja, o homem com terno e gravata, a mulher com a roupa mais bonita que ela tem, aquele senso de dignidade que ele recebe de estar dentro daquele local. De cidadania, de participar. E ele poder levantar, ou uma senhora poder se dirigir à igreja na escola dominical. Fazer uma oração, liderar um ministério, liderar o grupo de louvor. E é interessante notar que, por exemplo, nessas igrejas mais simples, as pessoas podem não ter o diploma, não ter uma escolaridade oferecida pelo Estado, né? Mas por causa de um interesse interno, elas estão lidando com um livro milenar, então elas têm que estudar, elas têm que ler. Aí você vai ouvir o discurso dessas pessoas muito simples, tem começo, meio e fim, tem lógica, tem uma coerência interna. Então é bonito como é que a igreja, nas suas várias expressões denominacionais, ela cumpre esse propósito. E essas igrejas mais simples que o pastor está falando são a maioria esmagadora do Brasil. A maioria esmagadora é formada de pessoas simples, de igrejas simples, que faz um papel social incrível. Não só aquele papel social de ir lá na favela da cesta básica, que também é importante, né? Mas o papel social de integrar, de conectar o semi-analfabeto, o analfabeto, a pessoa simples à sociedade, à política. Gente, isso é sensacional, isso é cidadania que só a igreja promove. Eu não sei se você tem ouvido já, eu nunca ouvi nada a respeito disso, pelo menos no Brasil, por exemplo, de alguma prefeitura ou um governo do estado contratar um grupo aí de pesquisadores na área de economia, de sociologia, por exemplo, para tentar levantar qual é o montante de economia que igrejas evangélicas rurais, em favelas, ambientes de exclusão social, elas trazem para o Estado. Porque você pega um homem ou uma mulher numa igreja dessa, simples, né, pentecostal, por exemplo, ele é disciplinado,
ela é disciplinada, né? Tem um foco que é trabalhar para o filho ter uma melhor qualidade de vida. O dinheiro não é gasto com bebida alcoólica, com fumo, com droga, mas o dinheiro agora é revertido para os filhos estudarem, né? Então, até pensando no Max Weber, né, parece que há um processo de ascensão social a partir de algumas virtudes que são internalizadas no fiel nessas igrejas. E parece que os nossos políticos ainda não atentaram para a economia imensa que essas comunidades oferecem, voltando à questão do bem comum que você tratou há pouco, né? Lá no escritório, pastor, como o senhor sabe, além de direito religioso, a gente atende muito forte direito empresarial, né? E esses dias eu estava falando com... Na verdade, ele me falou até, um empresário de sucesso, com milhares de funcionários e tal. Ele estava falando que ele estava conversando com outro empresário, colega dele, e o cara estava começando a congregar na Universal, Igreja Universal do Reino de Deus, né? E aí esse empresário, meu amigo, meu cliente, conversando com o empresário, mas tu dá dízimo para a igreja, né? E não entrando aqui na questão de dízimo, se é certo, se é errado, não. Mas aí olha a resposta do empresário. Hoje eu dou 10% para a igreja. Eu tenho uma família fantástica. Eu restaurei o meu lar. Eu tenho relacionamento com meus filhos. Eu tenho relacionamento com a minha esposa. Antes da igreja, eu estava falindo a minha empresa. Eu estava me divorciando. Eu nem sabia quem era meu filho. E eu gastava 30%, 40% com prostitutas, com álcool, com droga, com lixo. Hoje eu tenho uma vida fantástica e só consumo 10%. Sim. Sabe, então, esse tipo de resposta acaba até com qualquer... mas é universal. Sim. Cara, sabe? É o bem comum. De cidadania, de bem comum, exato, entendeu? Infelizmente, a gente tem que caminhar aqui, a gente tem alguns minutos ainda, e vou tentar entrar em duas perguntas que eu julgo importantes, né? Uma pergunta aqui que tem a ver com o momento que a gente está passando. Por que, na sua opinião, Tiago, certos grupos do Brasil, formadores de opinião, atacam tanto a fé cristã, protestante e católica, né? Virou a bola da vez, né? Sobretudo aí nos últimos anos. Por que essa não é má vontade, é quase um desprezo pela fé, né? Por que essa postura? O que você entende? A resposta seria muito longa, né? A gente está com o tempo aí quase final. Primeiro, eu vejo um grande paradoxo, né? Como a gente está falando aqui, são essas pessoas que esses grupos atacam, né? A fé dessas pessoas que acaba promovendo cidadania, que acaba promovendo dignidade para as pessoas, inclusão social, dignidade, senso de participação, senso de conexão, né? Então, no primeiro momento, parece um paradoxo, porque o cara que é formador de opinião, o cara, ele teoricamente, ele deveria valorizar, aplaudir, né, isso, né? Mas a gente vê assim uma grande diferença de paradigmas aqui, né? Se a gente for pensar em como a sociedade, como as pessoas em geral respondiam como elas lidavam com a vida, mudou muito de um tempo para cá. Isso se resume a duas perguntas, né? Acho que a gente estava conversando ontem. Primeira pergunta: como eu conformo a minha vida para cumprir um propósito e para servir o mundo? Hoje a pergunta é outra. Hoje a pergunta é: como eu faço que o mundo me sirva? Bom, sirva minhas ambições, sirva os meus desejos. Existe toda uma tentativa positivista, uma tentativa de desconectar, é isso que a gente vê, a pessoa humana à sua origem e ao seu propósito de vida. Você desconecta e diz que o propósito de vida é ela mesma, é o que ela quer, são as ambições dela. Ela vai correr atrás então do próprio rabo, não vai conseguir pegar o rabo, porque eu nunca vi um cachorro pegar o rabo, né? Ela não vai conseguir e ela vai ficar perdida, solta, e aí ela vai ser facilmente manipulada por ideologias. Né? Então, eu vejo que a resposta seria essa, né? Por que atacar algo que é tão bom para a humanidade? Bom, eu ataco
porque eu preciso desconectar ela do cosmos, né? De um propósito divino. Eu desconecto ela de um propósito, eu digo que o propósito é correr atrás do rabo, ela não vai alcançar o rabo e ela vai vir para mim. Né? Você vê isso não falado dessa forma, mas você vai ver isso em George Orwell, 1984. Sim. Né? Desconecta, retira, tira o sentido. Tirou o sentido, eu dou o sentido. Sim. Nós precisamos chegar ao final do nosso programa. Agradeço muito a participação do Dr. Tiago aqui. Uma última questão, antes de nós irmos para a nossa conclusão. Nós estamos falando do lançamento da 2ª edição, indo para a 3ª edição do livro Direito Religioso. Estamos falando aqui sobre a relação da igreja com o Estado, liberdade religiosa. Mas pensando assim de forma bem prática, Tiago, por que igrejas locais, especialmente protestantes, precisam do direito religioso, precisam de assessoria jurídica? Né? Isso é estranho para algumas pessoas, a igreja ter advogado, por exemplo, a igreja que eu coopero aqui em São José dos Campos, ela contratou os serviços do VR Advogados, né? Por que é importante isso? Qual a importância disso? É importante de fato? Como a gente está conversando aqui já há 51 minutos, né? A igreja, ela dominou a arena pública no sentido de ela ser uma voz importante na sociedade até o século XVI, até o século XVII. Houve aí, até por causa do iluminismo, da metodologia científica, do método, empurrar a igreja para o subúrbio, né, para que ela não tivesse mais uma voz autorizada. Então você vê aqui no Brasil, nas últimas décadas, assim, ninguém falando de igreja. Ninguém falando de igreja. Se elege um governo conservador, se elege um presidente que entende a importância da igreja, que retoma o modelo já existente do Estado Constitucional brasileiro, diz, olha, é importante a igreja ter voz, e aí começa a surgir o quê? A contramedida, ou a contra-reforma, a Convenção Protestante aqui, né? E daqui a pouco nós estamos no Concílio de Trento. Então, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo o que você viu no Porta dos Fundos. Né? Medidas de todos os lados para conter a possibilidade da igreja destilar, no bom sentido, os valores que permeiam essa nação. Então, o que você faz? Não podemos deixar a igreja falar, porque se a igreja falar, o nosso projeto de poder vai para o saco. Né? Como é que você combate isso? Você combate isso com igreja forte. E, gente, não existe igreja forte sem assessoria jurídica e contábil. Porque a igreja ela não é só organismo. Ela também é organização. E organização precisa de assessoria. Né? Então, assim eu respondo a sua pergunta e quero aproveitar o espaço aqui antes dele terminar e dar um presente para o pastor Frank Ferreira, que tem sido um queridão aí do direito religioso, né? É alguém que eu e o Jean estamos sempre nos aconselhando, é alguém que a gente ama de verdade, ele, a Marilene, a Bia, a família Ferreira. Então, eu estive lá no templo sagrado do futebol brasileiro, lá no Beira-Rio. Os meus amigos gaúchos acho que não vão gostar, alguns amigos gaúchos não vão gostar do presente da Beira-Rio. E lá eu comprei o manto sagrado do futebol brasileiro. Olha aqui, olha aí. E aqui, ó, Franklin, tá? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá? Isso. Muito obrigado. Obrigado, Jean. Obrigado, Thiago. Olha aí, ó. Eita, os meus amigos gremistas que me perdoem aqui, mas fica também um estímulo para os amigos gremistas me presentearem com a camisa do Grêmio também. O senhor vestindo essa camisa. Epa! Nós estamos caminhando para o final aqui do nosso programa. Nós estamos sorteando um exemplar dessa obra Direito Religioso, escrito aí pelo Tiago e pelo Jean. Acompanhe-nos aí, daqui a pouco vai sair o resultado do sorteio, ok? Então fique ligado aí no nosso canal para ver como é que vai ser o sorteio, o resultado final. Esse livro será enviado para você, por cortesia dos nossos irmãos aqui, Tiago e Jean,
e eles vão fazer uma dedicatória para aquele que ganhar o sorteio. Siga os doutores Thiago e Jean Regina no canal deles do YouTube, Direito Religioso. Ambos têm perfis também no Facebook. Vieira, Jean Regina. E eles estão sempre postando textos aí importantes, essas questões que nós temos passado aqui no Brasil, essas tensões que a igreja vai enfrentando com certos setores da sociedade aqui no Brasil. Eles têm tentado iluminar essas questões aí pela ótica de um direito, né, a serviço da fé cristã, a serviço da igreja cristã também. Você tem um último recado para deixar para quem nos acompanha aí, uma palavra final? Então é isso aí, gente. Precisamos, como nós estamos dizendo aqui, estudar esse assunto, se aprofundar na importância da liberdade religiosa. Tem bons cursos aí, o Seminário Martin Butzer agora está proporcionando esse curso. Nós estamos também em convênio com o Seminário Martin Butzer, criando um curso profundo de direito religioso aí, de um ano inteiro, junto com a UBRA, com certificação e tal. Alunos do Seminário Martin Butzer vão ter um desconto bem considerável. Né? Muito obrigado por nos acompanhar. Quem é do Nordeste, agora em fevereiro vamos estar na Consciência Cristã, vamos ter 6 palestras. A terceira edição vai ser lançada lá. Então é isso aí, muito obrigado. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Um grande abraço ao Jean. Regina também, outro irmão precioso, coautor aqui do livro Direito Religioso, sócio do Thiago no VR Advogados. Deus abençoe, Jean. Isso aí, Jean. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês nesse final de ano, dê um Feliz Natal para você, para sua família, que vocês possam relembrar a encarnação do Verbo, ter um tempo juntos aí celebrando a vinda de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Que Deus dê uma virada de ano bem abençoada para vocês, com bons propósitos para a glória de Deus, feitos da presença de Deus e para a glória de Deus. Deus abençoe e boa noite a todos aí. Feliz Natal, boa noite. Feliz Natal a todos aí.